Os dias se sucederam. A Anunciação dedicou-se por inteiro aos meninos no porão, mas não recuperara ainda a alegria que lhe era própria. Às vezes tocava o ferimento quase cicatrizado e por longos momentos ficava a cismar, com as mãos sobre o peito. O mês de junho chegara frio e ventoso. Vasco não retornara a Massapê desde a tragédia, já fazia quase um mês. As irmãs comentavam sua falta quando ele entrou no porão, esbaforido. Passava das 9 horas do dia 8 de junho de 1635. Antes mesmo de retomar o fôlego, ele, com a respiração acelerada, contava que o forte real do Bom Jesus caíra, rendera-se. Todos os militares, civis e escravos se renderam, entre eles Henrique Dias. Caiu também o forte de Nazaré, subjugado por Sigismundo von Schopf. Matias de Albuquerque parece que fugiu para a Bahia, e tudo está na mais completa anarquia. Aconselham que ninguém saia de casa até que a ordem se restabeleça. O forte caiu? A Anunciação perguntou com um fio de voz. Eu deveria estar partindo para a Holanda. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Nada poderia ser feito ou dito para aliviar a dor que destroçava o espírito culpado daquela mulher. Assum, agora eu sei o que é aquilo que você chamava de ter vontade de correr para fora de si. Sinto o desejo incontrolável de correr até cair exausta, aniquilada, morta. O choro estridente de um menino que entrava no porão fez que eles saíssem daquele estado contemplativo. O negrinho tinha o braço esquerdo dobrado num ângulo impossível. Estava quebrado. Os três correram para socorrer o garoto, que gritava desesperado e já quase perdia os sentidos. A ponta do osso quebrado agira feito uma guilhotina em todas as camadas de tecido, até se mostrar na epiderme destroçada. Fulgêncio. Apenas ele poderia ajudar naquela situação dolorosa. Assunção se dispôs a ir em busca do bondoso velho, enquanto Vasco tomou o menino nos braços e acomodou-o em um aposento. A Anunciação aquecia a água para lavar o braço quebrado. Fulgêncio sempre dizia: até que eu ou outra ajuda chegue, o procedimento correto é lavar o ferimento com sabão. Assunção corria apressada pela estrada estreita que dava acesso à casa do amigo. Ei, sinhazinha Assunção! Um menino de uns 8 anos chamou sua atenção. Aonde vai? Tá passando mar outra vez? Ela parou um pouco, respirando ofegante. Não, Guidinho, estou indo em busca do pai Fulgêncio. O lambari acabou de quebrar o braço e está muito feio. Eu preciso contar uma coisa para você, sinhazinha. Não posso agora, mais tarde você me conta, tá? Se me escutar, não vai prosseguir. Fale rápido, o outro está sentindo dor. A sinhazinha acredita que eu vi a sinhazinha Socorro no povoado? Está louco? Socorro deve estar morta. Os holandeses acabaram com o convento. Juro por Deus que eu vi a sinhá Socorro. Não sou mentiroso, não. Não disse isso. Pensou ter visto. Não está mentindo. Está enganado. Sinhazinha, não contei isso para mais ninguém. E não vou contar. Ela entrou
Na casa das essências. Tô falando verdade. Guidinho, vá até a casa de pai Fulgêncio e diga a ele para ir correndo ao porão, pois Lambari precisa da ajuda médica. E como guardou o segredo de Socorro, guarde este meu. Aonde vai? Ao povoado. Se Socorro estiver lá, vou encontrá-la. Vige, isso não vai dar certo. O povoado tá uma confusão dos diabos, um perigo. A sinhazinha pode não voltar de lá. Você não voltou? Eu volto também. Mas não diga nada a ninguém. Meu pai me mataria. Então tá. Que Deus proteja a sinhazinha. Netinho observava a conversa da irmã com Guidinho. Se ela estava indo até Recife, talvez nem voltasse realmente. Aquela era a hora exata de executar sua vingança. Por anos, as sinhazinhas haviam desfrutado tudo que também lhe pertencia. Passavam perto dele e sequer o olhavam. Era sempre tratado com escárnio. E jurara que se vingaria de cada uma delas. 2 já haviam se safado do peso de sua justiça. E se essa louca fosse a Recife, talvez morresse sem sentir sua ira. Devia surpreender a irmã em sua ida para o povoado. E se ela não voltasse, melhor seria. Se voltasse, ele a mataria antes que pudesse narrar o fato ao senhor de Massapê. Guidinho correu para a casa de Fulgêncio e Assunção pediu ao escravo encarregado da cocheira que lhe selasse Manga, uma égua dócil favorita de Dalva, cujo nome fazia alusão à fruta tropical que tinha a mesma cor do animal. Disse a ele que queria cavalgar um pouco e foi instruída a não sair dos limites de Massapê. A moça concordou e, uma vez sobre o animal, pôs-se a galope para o lado do povoado. Quando Manga fez lesta, a primeira curva e os olhos de Massapê perderam Assunção. Netinho, no meio da estrada, ladeada pelos canaviais, fez sinal para a irmã parar. — O que quer de mim? Perguntou ainda sobre a égua. Bem sabe que não a ocuparia se não se tratasse de urgência. Uma cobra picou minha mãe. Preciso que me empreste a égua para levá-la a Fulgêncio, ou vai morrer. Esmeralda foi picada por uma cobra? Onde ela está? No meio do canavial. Venha, traga o animal. Não podemos perder mais tempo. Ela já não consegue enxergar. Assunção desmontou e, puxando Manga pelas rédeas, entrou na plantação densa. Embrenhava-se junto de Netinho pelo labirinto verdejante, sem a menor ideia do que a esperava. Durante alguns minutos, seguiu o irmão e não viu Esmeralda. Ela está bem ali. Onde vamos amarrar a égua? Manga não precisa ser amarrada. Não arreda do lugar sem ordem. Mas não seria melhor levá-la até Esmeralda? Os braços avermelhados de Netinho imobilizaram a irmã. Ela sentiu o cheiro nauseante que vinha de suas axilas e o hálito pútrido devido aos dentes apodrecidos. O que está fazendo? Extravasando todo o meu ódio. Agora vou ferir a você e o senhor de Massapê, bem como Dalva e suas irmãs. Os braços do escravo pareciam feitos de ferro. Assunção sentiu vertiginoso terror. Parecia que o irmão lhe quebraria todos os ossos, e a dor descomunal era ampliada pelo medo. Por Deus, Netinho, vai me matar? Somos irmãos.
não vou matar você. Embora, diante da segunda alternativa, eu ache que iria preferir isso. E nós, irmãos? Não me faça rir. Nunca me teve como tal. Agora que tem a vantagem, quer até ser minha irmã? Sabe que meu pai mata você se me fizer algum mal. Meu pai? Acabou de dizer que somos irmãos? Não seria nosso pai? Assunção parou de argumentar. Quando ensaiava um grito de socorro, sentiu-se sufocar pela camisa suja e suada do irmão ensandecido. Imóvel e muda, arregalou os olhos de modo impressionante, para depois fechá-los numa tentativa de fugir da presença daquele odioso irmão. Seu corpo ficou dormente, o grito de socorro e pânico aprisionado na garganta, como nos mais terríveis pesadelos. Todos os músculos de seu corpo retesaram-se até doerem. Suas mãos, em desespero, tateavam. Presas às costas, buscavam em vão algo com que pudesse defender-se. Nada. O barulho de seu corpo caindo sobre as palhas secas e espinhentas de cana veio seguido de dor atroz, que parecia ter arrebentado seus pulmões. Estava agora imobilizada sob o peso do corpo de Netinho. Conforme o agressor previu, a sua vítima apresentava reações decrescentes, até que, esgotada, desistiu. De repente, o sol se apagou. Assunção não tinha controle do próprio raciocínio. As lágrimas caíram silenciosas pelo rosto marcado pela violência, fazendo arder os arranhões que ele lhe fizera ao enfiar a camisa quase até a garganta dela. Teria anoitecido? Não. Naquele momento, entendeu o que Netinho teria chamado de segunda alternativa. O sol havia sumido, pois fora encoberto pelas muitas saias do seu longo vestido. O irmão a despia. Que monstruosidade! Embora nunca tivesse sentido por ele o amor que tinha por Cristóvão, ainda assim era o seu irmão. Pediu a Deus fosse levada naquele instante. Nada podia ver, porém fazia ideia da imagem monstruosa do irmão. Sentiu dor física atormentando, latejando, e desejou morrer para que tudo acabasse. Mas o suplício apenas começara. Sentia mais dor moral, a dor da vergonha, da humilhação e subjugação. Vivia momentos de puro pânico. Netinho invadia seu corpo e sua alma. Roubava-lhe a intimidade que nunca quisera dividir com o marido. Feria de morte seu espírito doente. De repente, ele parou, estagnou e debruçou o rosto sobre ela, animalesco, ofegante, exausto e suado. Descobriu o rosto da irmã. Uma claridade ofuscante atingiu os olhos de Assunção, que os fechou novamente. Tem coragem de voltar a Massapé, sua zabaneira dos diabos? Tem a ousadia de voltar para a casa de nosso pai depois de tudo? Vá para a igreja correndo e confesse ao padre que provocou o próprio irmão. Insinuou-se para ele até acontecer um incesto. De modo sutil e dissimulado, tentou seu irmão. Ou então, vá logo para a casa das essências, onde se encontram as suas iguais. Eu não tenho culpa, sou homem, e você é uma vadia. Assunção não acreditou naquilo. Sabia que nunca havia se insinuado para ninguém, muito menos para aquele irmão, asqueroso e sujo.
No entanto, achou que todos em Massapê acreditariam nisso. Não pensou em voltar para casa. Viu quando, assobiando, Netinho se afastou do local onde ela estava. Casa das Essências? Não. Igreja? Sim. Quem sabe Padre Francisco poderia ajudá-la. Com um esforço titânico, se viu novamente sobre Manga e seguiu para o povoado. Ao entrar em Recife, quase não reconheceu o lugar. Holandeses andavam por todas as ruelas gritando, prendendo. Pessoas corriam espavoridas, falando palavrões e levando pontapés. Até mesmo os cães e cavalos estavam furiosos naquele dia. Corpos ao chão parecia fazer parte da macabra paisagem de restos de fogo. O povoado fumegava. Cheirava a fumaça de pano queimado. Escombros entulhavam a passagem. Pedaços de casas, de estabelecimentos comerciais e até imagens sacras da igreja estavam jogados pelas ruas. Frases em holandês, português, espanhol, inglês e francês davam ao semi-destruído povoado uma sensação desolada de Torre de Babel, onde todos falavam ao mesmo tempo e ninguém se entendia. As pedras que calçavam a rua íngreme que levava à igreja de Padre Francisco estavam manchadas de sangue, ainda fresco, e cheiravam a urina. Assunção passou por toda aquela anarquia sem ser percebida. As portas da igreja estavam fechadas. Ela bateu com desespero. Menina maluca, o que faz aqui? Não vê a baderna que está lá fora? Esses malditos estão bêbados e arrasando tudo que vem pela frente, com exceção, é claro, das próprias casas e da casa daquela infeliz da Velásquez, onde vão cometer os pecados da carne. Ajude-me, padre. Nunca pedi sua ajuda, mas agora só o Senhor pode me socorrer. Assunção chorava desconsolada. Ah, é? E quanto ao calvinista a quem você e suas irmãs escolheram há muitos anos como orientador espiritual? Ele está em Massapê. Não posso voltar para lá agora. Ele puxou a moça para dentro da nave e trancou a porta novamente. Não podemos ficar aqui. É perigoso demais. O que aconteceu? Tem ferimentos de unhas no rosto e os olhos injetados? Quem a machucou? Brigou com Glorinha outra vez? Não, padre. Foi Netinho. Ele me destruiu. Por que fez isto comigo? Se nunca fiz bem a ele, também nunca fiz mal. Sente-se aqui e conte-me o que houve. Meu Jesus, já não basta de tragédias em Massapê? Preciso que me diga se o que ocorreu foi por minha culpa. Ele disse que foi, mas eu não acho que esteja certo. Estou ficando tenso. Conte-me logo o que aconteceu. Você parece saída da guerra. Padre, tenho vergonha. Assunção se pôs a chorar copiosamente. O clérigo esperou que ela narrasse o fato entre soluços, pausas e acessos de raiva e dor. Por fim, a jovem contou o que ouvira do irmão e terminou olhando bem dentro dos olhos do sacerdote e indagando, em tom súplice e humilhado. Sou mesmo uma desavergonhada? A pergunta soou como um pedido de socorro. Nesse momento, todos os demônios internos de Padre Francisco vieram à tona. A mágoa que sentia pelas meninas de Massapê, devido à preferência por Vasco, chegou à flor da pele.
Um ódio insano, doente, cruel, milenar, emergiu. Milhões de sombras se apoderavam da cena, mesclavam os pensamentos com os do religioso. E quando teve em suas mãos a maior chance de acertar arestas, acabar com querelas seculares e seguir rumo ao próprio crescimento, Francisco sucumbiu às vozes do mal. Desperdiçou a bendita oportunidade de reconciliação e, ao invés de dar o socorro de que Assunção necessitava, o apoio que salva vidas, ele optou pela sórdida vingança. Abraçou a menina, que se sentiu protegida, e novamente chorou em seu ombro. Francisco acariciou-lhe os cabelos, depois os ombros e as costas. Ela ficou tensa e o maldoso clérigo tocou seus seios. Com um grito de pavor, ela se desvencilhou daqueles braços. Ele a segurou pelo pulso e disse: "Desavergonhada? Você é ainda mais que isso. Vai arder no fogo do inferno. Tentar o pobre escravo, que todos sabemos ser seu irmão de sangue, fruto da luxúria de seu pai, que com certeza herdou. É claro que Netinho não tem culpa. É homem, a carne é fraca. E agora tenta um servo de Deus? Está possuída por Satanás." A resposta do confessor teve o efeito de uma bofetada no rosto de Assunção. "Solte-me, desgraçado. Não estou tentando o Senhor. O que queria era me confessar." "Já ouviu falar de pecados capitais, que também não têm perdão?" Ela anuiu com um gesto de cabeça. "Vou lhe contar de novo e lembrar qual demônio responsável por cada um deles. Asmodeu, luxúria. Belzebu, gula. Mamon, avareza. Belpegor, preguiça. Azazel, ira. Leviatã, inveja. Lilith, vaidade. Então, está perdida, está no inferno, não tem remissão. Asmodeu está em seu corpo e talvez os outros." "Não coloque as mãos em mim, ou meu pai o matará." "Ele vai matar você, depois que eu contar que esteve a me tentar dentro da Santa Casa do Senhor. Deus é testemunha disso. Vá embora, libertina. Afaste-se de mim, Satanás. Vá de retro. Em nome do Cristo, eu a expulso da casa de Deus." Assunção correu desorientada pela rua, sem ter a menor noção de para onde ir. Não poderia voltar para casa. Todos a considerariam uma zabaneira desonrada. A confusão e a desordem reinava nas ruas de Recife. Ela olhou para todos os lados e não conseguia saber que direção tomar. Parou no meio da ruela e gritou feito louca. Um grito que parecia não ter fim, como seu próprio desespero. Desejou ter a faca de Pedro e perfurar o próprio peito para que saísse o demônio que ela pensava estar ali. Um militar holandês aproximou-se e segurou-a pelos desalinhados cabelos. Perguntou quem era. Em choque, não pôde responder e ele bateu violentamente em seu rosto. Assunção sentiu na boca o gosto do sangue e continuou olhando os olhos azuis do holandês, que a fizeram recordar o fantasma querido. Mais uma vez chorou, e suas lágrimas adicionaram um gosto de sal ao de sangue. Mas nada respondeu. No íntimo, desejava que ele a matasse.
outro militar chegou perto e assustou-se ao mirar o rosto da moça, sujo de sangue e poeira, lavado em lágrimas, os cabelos e as roupas em completo desalinho. Não obstante, tinha certeza de que era a mesma jovem que estivera em Olinda junto com Vasco. Ofereceu-lhe água, alimento, local para repouso e companhia de volta para casa. Ela tudo recusou com gestos. Os dois homens se afastaram e Assunção manteve-se ali, impassível por alguns minutos. De repente, alçou as saias e se pôs a correr, como antigamente. Alcançou a mata e subiu uma grande montanha, até o topo de uma das pedreiras que ali existiam. Eram pedras pontiagudas, azuladas, inexploradas. De repente, à beira do abismo de quase 40 metros, ela mirava o chão lá embaixo. O vento agitava seus cabelos e, como num sussurro, parecia convidá-la a voar. Uma ave branca, em seu vôo sereno, passou perto de seu rosto e rapidamente sumiu no azul do céu. Será rápido e indolor, pensou. A dor física e moral a atordoava. A angústia tomava conta de todo o seu ser. Não conseguia lembrar-se das pessoas que a amavam e que compreenderiam o ocorrido, sem imaginar seus olhos acusadores. Vasco, Anunciação, Cristóvão, Gabriela e seu pai. Em seu pensamento conturbado, todos eles acreditariam no padre. E depois de levar uma surra de chicote do pai, teria de enfrentar o desprezo de todos. Não suportaria isso. O chão parecia dançar e Assunção respirou fundo. Não, por Deus, não faça isso! A voz parecia um lamento desesperado, gritado, que ela não ouvia. Por Jesus, Assunção! Lembre-se de Pai Fulgêncio, não está pensando nele. Assunção continuava impassível, surda aos apelos cheios de desesperação do fantasma inglês, que tentava dissuadi-la da execrável intenção. Assum, eu imploro, ouça-me. Não cometa esse gesto tresloucado. Sei que sofre, mas minha querida, falta tão pouco. Logo estará comigo, Isaltina, e tantos amigos de que talvez nem se recorde. Por Deus, ouça! Eu amo você de maneira desmedida. Não se afaste de mim. A aflição do inglês era extrema. O desespero beirava as raias do inimaginável. Tentou tocá-la, tomá-la nos braços e retirá-la de local de tamanha periculosidade. Viu as próprias mãos passarem através dela e chorou com amargura. Novamente chamou-a pelo nome. Nada. Ela continuava ali, impassível, estática diante de seu abismo pessoal e do abismo de pedra que se abria sob seus pés. No limite da agonia, ele percebeu que Assunção não o ouvia. Chorando como criança, jogou-se de joelhos ao chão e ali, genuflexo, as mãos postas sobre o peito, mirou o céu. Jesus! Sei que não deveria pedir-lhe nada, pois tudo sabe, tudo vê e tudo provê. Tanto já me deu, mestre, mas eu lhe imploro, em nome do amor que um dia me ensinou a ter pelos meus irmãos, permita-me interagir com minha amada. Ajude-me a ajudá-la. Não permita, amigo, que ela cometa esta loucura outra vez. Faço qualquer coisa por ela. Perco-me para que se encontre.
Dou minha própria vida, como um dia fez por nós. Por Deus, meu Jesus, ajude-me a reverter essa situação. Tornando a aproximar-se de Assunção e colocando-se em frente a ela, o fantasma inglês flutuou sobre o abismo descomunal. Minha querida, está acabando. Não se solte aqui, não se afaste de mim. Deus tem planos para nós. Não estrague em um segundo seu labor de quase 2 décadas. Inglês, por que me abandonou? Eu nunca fiz isso. Estive com você hoje, em meio ao canavial, para intuir Netinho a não matá-la. Estive na igreja e intervi para que a cena do canavial não se repetisse. Eu guiei o holandês que a conhecia para que o outro não a maltratasse mais. E desde que você chegou à beira desse abismo, tenho gritado no ápice do desespero que pare. Eu não suportarei. Deus não nos dá missões impossíveis. Afaste-se desse abismo destruidor. Não, eu amo você, mas não posso continuar vivendo nesta capitania depois de tudo o que aconteceu. Uma vez você me disse que faria tudo para estar comigo. Agora faz a única coisa neste mundo que pode apartá-la de mim. Eu lhe asseguro, minha amada, está muito próximo. Assunção afastou-se pouco mais de 1 metro e sentou-se. O fantasma sentou-se ao seu lado e intimamente agradeceu a Jesus com fervor. Paciência, está acabando. Seja forte agora e não precipite as coisas. Estou aqui, bem ao seu lado, esperando por você. Nada tema. Façamos uma oração. Assunção não via mais o inglês, porém sentia uma súbita e inexplicável tranquilidade. Isaltina, ao lado dele, sorria feliz. A moça começou a repetir o Pai Nosso em pensamento, e um leve torpor tomou conta de todo o seu corpo. Imaginou, como o Vasco lhe contara, Jesus naqueles dias longínquos, derramando amor e sabedoria sobre quem o ouvisse, em diferentes passagens da Boa Nova. Pôde visualizar os cabelos do Mestre, brilhando ao sol e sendo acariciado pelo vento. Era como se lhe ouvisse a voz: Bem-aventurados os que choram. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Amai os vossos inimigos. Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Pai nosso que estais nos céus. Assunção se sentia leve, parecia-lhe que se quisesse poderia voar. Apesar de não se sentir à vontade para voltar a Massapê, desaparecera o impulso de se matar. Talvez ainda quisesse morrer, mas se jogar do precipício, não mais. Começou a pensar nas possíveis soluções. Na casa de Fulgêncio, tinha certeza de que ele a esconderia. E se assim não fosse, ainda restava a casa das essências, se Socorro estivesse lá. Seria melhor que quebrar todos os ossos do corpo. Não faria isso.
Nem Netinho ou o desgraçado de Padre Francisco mereciam que se machucasse assim. Respirou fundo e sentiu o ar encher seus pulmões. Respirou de novo. 2 mãos fortes seguraram seus ombros. A pressão dolorida fez seu estado de beatitude metaforzear-se em pânico superlativo. Os dedos de Padre Francisco quase penetravam suas carnes, devido ao vigor descomunal com que a agarrava. Ela lutou uma luta injusta, cruel e desleal. A força hercúlea do sacerdote era irresistível para um corpo tão frágil e alquebrado. Os pés pequenos e machucados se arrastavam no chão, destroçando a vegetação. Assunção, de costas para o abismo, apenas sentia que o vão se aproximava. Suas defesas despejaram em suas veias uma corrente de adrenalina. A respiração se tornou ofegante. Os batimentos se aceleraram. A aflição era proporcional à coragem e à vontade de lutar. Porém, a força era infinitamente, covardemente desproporcional. Em um recurso patético, a moça cravou os dentes na mão do agressor, que parecia não sentir dor. O vento soprava como um lamento solitário, e olhando para os seus pés, Assunção notou, desesperada, que o chão se acabava. O padre bruscamente girou seu corpo. Ela olhou o abismo abaixo de si e uma vertigem percorreu todo o seu corpo. Sentiu o estômago movimentar-se como água em ebulição. Teve vômitos secos e sentiu o abdômen gelar, as pernas falharem e uma dor gélida fez suas panturrilhas tremerem. Ele a empurrou de leve em direção ao vácuo. Num gesto extremo, ela ainda se agarrou à borda do precipício. Olhou fixamente nos olhos do padre e se lembrou de sua infância em Massapê. Os rostos das pessoas que amou desfilaram diante de seus olhos em uma fração de segundos. Porém, o rosto do fantasma, com seus brilhantes olhos azuis, congelou-se em sua frente. Nesse momento, 2 frases foram ditas, apenas 2, desde que tudo começara. Pelo amor de Deus, não me mate. Vá de retro, Asmodeus. O peso de Assunção parecia triplicado. Mais que isso, tinha a sensação de pesar toneladas. Suas unhas cravaram-se na terra. Pedras e farpas entravam impiedosamente por sob elas e suas mãos escorregavam lentamente, vagarosamente, numa tortura que durou alguns segundos. Segundos que pareciam eternos. Um grito estridente se ouviu, acompanhado pelo eco da pedreira. O corpo da jovem desprendeu-se, obedecendo à gravidade que gritava no fundo do abismo. Saía da vida física de forma trágica e covarde, porém involuntária. Quando seu corpo se chocou contra as pedras, ela estava inconsciente. O pânico crescente dos últimos instantes assolara seu coração e a pressão do ar devastara-lhe os pulmões. Nenhum único movimento. Estava morta, encerrando uma vida de dores e superações, na qual dera passo considerável em sua caminhada, tendo o colo de Exaltina como escola abençoada de amor aos irmãos de outra raça, o que seria extremamente proveitoso e benéfico em futuro não muito distante. De cima do abismo, Padre Francisco olhava o cadáver.
Era apenas um vulto rosa, a cor do vestido que usava. Correu de volta ao povoado e trancou-se em sua igreja. Não sentia alívio, a vingança não lhe dera o prazer que imaginava. Olhou o crucificado e suas monstruosas chagas sangrentas e tentou enganar a si mesmo, dizendo no íntimo que fizera o melhor. Era uma possuída. Por muito tempo ficou com ambas as mãos debaixo de um filete de água que caía diuturnamente atrás da sacristia. Numa delas, entre o polegar e o indicador, as marcas dos dentes de Assunção não o deixavam esquecer o brutal assassinato. No fundo do abismo, a ocorrência era diferente. Isaltina, acompanhada de um espírito iluminado, desatavam lentamente os laços que jungiam a Assunção ao corpo físico. Ao término do procedimento, ela se afastou, fitando docemente os olhos do filho. Não disse palavra, mas ele entendeu. Emocionado, numa intensidade impossível de se avaliar, estando em um corpo de carne, ele se ajoelhou ao lado do corpo deformado. Com um amor ilimitado, tocou a massa sangrenta e sem traços fisionômicos que lembrassem Assunção. Aquilo que um dia fora um rosto. E a grandeza do Senhor dos Mundos se mostrou em cena de beleza intraduzível. Assunção saía das entranhas do corpo imprestável com um aspecto bem diverso, tendo os traumas e as feridas claramente atenuados. Exibia quase a mesma forma em que se encontrava antes de deixar Massapê naquela manhã. Ele segurou suas mãos como se tivesse pressa de separá-la do corpo físico, colocou-a de pé diante dele e fechou os olhos ao sentir na face o toque de suas mãos. Posso tocá-lo? Eu posso tocá-lo. Devo estar sonhando e não quero acordar. Pelo contrário, acaba de acordar, minha querida. Que Jesus seja louvado. Este é o maior prêmio do ser pensante, o amor puro, em sua mais sublime essência. Eu prometi a você tomá-la nos braços, para integrá-la em meu mundo. Aqui estou. Não imagina como sonhei com este momento. Quando menina, era mais simples. Você era meu amigo fantasma. Ao me transformar em mulher, com os sonhos e anelos próprios dessa condição, foi torturante descobrir que não era mais meu anjo. Era o homem que morava dentro do meu coração, dono de meus mais profundos anseios, protagonista de um sonho que nunca poderia realizar-se. Eu desejei ardentemente tê-la junto de mim, mas sabia que era questão de tempo. E ainda assim, às vezes, sentia-me incompleto em sua ausência. Sofri ao seu lado cada revés, vibrei a cada vitória. E sorriu. Também me diverti com as travessuras. Meu fantasma querido, afinal, qual é o seu nome? Já tivemos tantos. Ei, não estou dormindo mesmo. E posso tocar você. Virei fantasma também? Estou morta? Tina, você está aqui? Sim. E aproveitando a oportunidade, obrigada pela doce homenagem. Assunção voltou-se para o inglês e segurou forte seus ombros. Assustou-se ao perceber uma consistência quase material. Teve a impressão de que o mundo girava ao seu redor e perdeu os sentidos
nos braços dele. Como se tomasse o bem mais precioso do mundo, ele a ergueu e estreitou em amoroso abraço. Olhou para Isaltina e ambos sorriram felizes. Com Assunção nos braços, ele experimentou um sentimento de dedicação terna e absoluta por aquele espírito, companheira de tantas lutas, alegrias e tragédias no percurso de suas existências. Partiram assim, tendo a sensação gratificante do dever cumprido com êxito. À procura de repouso e tratamento de readaptação para a recém-desencarnada. Em Massapê, o sol se punha e a aflição tomava conta de todos. Assunção, acreditavam, saíra para dar um passeio a cavalo e não regressara. À noite não demoraria a estender seu manto negro sobre o engenho, e eles se encontravam no auge da desesperação. Cristóvão e Gabriela percorreram o canavial até que a exaustão os deteve. Vasco e Anunciação cavalgaram pela estrada até os limites de Massapê. A primogênita estava quase afônica de tanto gritar pela irmã. E Quidinho, com cães, escravos e capitães do mato, não tinha parado a busca nem para as refeições. A madrugada ia alta, quando, vencidos pelo cansaço, foram para casa esperar pelo dia seguinte e sua luz. Bem no início da manhã, Padre Francisco chegava a Massapê acompanhado de seu mucamo. Tinha a expressão sóbria e grave. Solicitou a presença do senhor do engenho em particular e narrou: Senhor Quidinho, é com desolação que sou portador dessa trágica notícia. Ainda estava escuro, hoje, quando meu escravo, que está em nossa presença, saiu para buscar lenha e encontrou um corpo jogado na pedreira, que acredito seja de sua filha Assunção. O senhor de Massapê se sentou, estarrecido, não disse palavra. Eu creio, senhor, que a pobre moça se atirou de lá, pois esteve ontem na igreja, em desespero absoluto. Eu tentei ajudá-la, fiz tudo o que está ao alcance de um sacerdote, mas vejo que falhei. Quidinho continuou em silêncio. Acho que o senhor deve saber o que aconteceu a ela que a deixou tão alterada. E acho também que precisa tomar as providências cabíveis contra o agressor e no sentido de recolher o corpo à sepultura. Só então ele ficou de pé e berrava com fúria animalesca. Agressor? O senhor está me dizendo que alguém agrediu minha Assunção e a levou a se matar? Quem fez isso? O senhor sabe? Diga! Essa pessoa está morta. Sinto muito informar, porém, um de seus filhos da senzala violentou a irmã. Netinho! Claro que foi aquele desgraçado. Vou acabar com ele agora mesmo. Acalme-se. Assunção não disse nome. Pode ter sido esse que o senhor tem dentro da casa grande. Cristóvão jamais faria isso. Em todo caso, para não cometer injustiça, castigue os dois. Ele saiu correndo do aposento em que estava a sós com o padre. Ordenou que Basílio seguisse até a senzala e todos foram atrás, curiosos. Em um misto de dor e ódio, Quidinho agarrou o filho pelos cabelos e o arrastou até o pátio. Netinho nem protestou, ciente de sua culpa. Mudo, mostrava nos olhos azulados o pânico
e o ódio. Tinha certeza de que o pai já sabia de tudo e esperava pelas atrozes torturas, a morte lenta. O orgulho, todavia, não deixou que ele abrisse a boca para pedir perdão, clemência ou, na pior das hipóteses, uma morte rápida. Na presença de todos que se achegaram ao pátio, Quidinho, cego pelo ódio, chutava o rosto do filho diante de uma esmeralda no ápice do terror e um Jacinto que mordia a aba do chapéu, impotente para impedir a atrocidade que o Senhor cometia contra o fruto da própria carne, ao qual ele, por sua vez, queria como filho do coração. O chão se pintava de vermelho sob o rosto do escravo. O barulho das botas do Senhor fazia as pessoas ao redor fecharem os olhos, enojadas. A Anunciação pediu que o pai parasse, mas ele parecia surdo. Sacou o chicote e ordenou que Basílio o prendesse no repulsivo tronco. Cristóvão surgiu ofegante e parou em frente ao pai. "Pare!" gritou. "Sei o que o padre Francisco lhe contou. Não foi Netinho quem brutalizou Assunção. Fui eu." "Cristóvão, não diga isso. Sei que tenta proteger seu irmão, mas se os outros ouvirem, terei de acabar com você também." Ele falou mais alto. "Eu abusei Assunção. Está matando o irmão errado." Quidinho, nesse momento, foi possuído de sentimento nunca antes experimentado. Olhou nos olhos de Netinho e este, com a boca sangrando, sussurrou. Ela gritou feito uma porca sendo abatida. Basílio despiu Netinho e Quidinho pessoalmente o chicoteou enquanto teve forças, a despeito dos protestos de Vasco e Anunciação. Gabriela, do alto da varanda, gritava desesperadamente por Cristóvão. Temia que sucedesse a ele o mesmo que ao outro, que já tinha chagas abertas por todo o corpo e ainda levava chicotadas, mesmo inconsciente. O irmão de Netinho, para desespero de Gabriela, chorando, gritava: "Pare! Não foi ele! Fui eu!" Enlouquecida, Gabriela correu até o tronco e tentava arrastar Cristóvão para a casa grande, quando Quidinho ordenou que um escravo forte a levasse de volta. E da varanda ela assistiu, presa de pânico terrível, quando Basílio disse que Netinho estava morto, que poderia parar de chicoteá-lo. Um Quidinho ofegante, com as vestes, as mãos e o rosto salpicados de sangue, sentou-se no chão de terra batida e pela primeira vez chorou amargamente na frente de todos. Basílio indagou o que faria com Cristóvão, depois da confissão de um crime contra uma filha do Senhor. No cume da consternação, ele disse ao capitão do mato para fazer o que achasse melhor e deixou o local. Um grito de terror encheu o ar de Massapê. Gabriela pôde ver quando Basílio despiu Cristóvão e o levava para o tronco. Não pôde interceder, perdera os sentidos. O mesmo escravo impediu a Anunciação de se aproximar e ela, impotente, acompanhou-o quando pegou a prima nos braços e encaminhou-se para o aposento desta. Não poderia assistir, não conseguiria, sem morrer junto do irmão que amava sinceramente. Melado do Pingo não o matou a chicotadas. Depois de feri-lo gravemente, lambuzou seu corpo nu com o melado e o atirou em meio ao canavial,
Assim sabia que morreria lentamente, com insetos a comer seu corpo. O corpo de Assunção fora trazido para casa. Antes que os escravos o preparassem, Vasco esteve perto, olhando-o fixamente, e a sala de Massapê girou. Foi com enorme esforço que não desmaiou. Apesar de estar completamente disforme, uma de suas mãos ficara quase intacta. O missionário a tomou entre as dele e mirou com atenção. As lágrimas escorreram-lhe pelo rosto e sentia infinda tristeza. Tão pequena, tão mirrada. Santo Cristo, pensou, aquele desgraçado faria isto? Gabriela acordou num susto. Teria sido um pesadelo? O rosto lavado em lágrimas da primogênita ao seu lado dizia que não. Encarou-a como se pedisse que a outra dissesse ser mentira. Nem em seu mais aterrorizante pesadelo poderia ver Assunção e Cristóvão partirem em tão trágica situação. A Anunciação, em um fio de voz, confirmou seu temor. Eles se foram. Agora só restamos nós duas. Acho que também irei para o convento. Vamos descer, precisamos dizer adeus a eles. O corpo de Assunção está exposto desde ontem. Presumo que o enterro será breve. A Anunciação não quis olhar o corpo da irmã, para não guardar aquela imagem na lembrança. Sempre que pensasse nela, queria ter a visão do seu sorriso tão raro, porém franco, recordar sua gargalhada estriônica e até mesmo sua cara de choro. Um rosto desfigurado? Não. Isso ela não queria registrar na memória. Gabriela aproximou-se do cadáver e o tocou. Chorou convulsivamente e saiu para o pátio da senzala. O tronco manchado de sangue fez a moça se sentir no auge do desespero. Abraçada ao seu crucifixo, perguntou a Jesus: por quê? A dor a consumia até as fibras mais íntimas. Assunção sempre fora sua favorita entre as primas, e Cristóvão fora o amor de sua vida. Nunca mais se casaria com ninguém. Imersa em sombrios pensamentos, não percebeu que Lambari se sentara ao seu lado. Sinhazinha Gabi, não chora. A sinhazinha Assum tá no céu, junto do inglês dela. Sei não, Lambari. Dizem que quem se mata não vai para o céu. Ela não morreu porque quis, não. Eu sei que não. Não me pergunte por quê. Eu só a garanto. Está bem, eu acredito. Mas me diga, como não chorar? Minha irmã morreu, por vontade ou não. O fato é que está morta, horrivelmente morta. E Cristóvão? Nem consigo falar. O que fizeram com ele? Nem o corpo temos aqui para velar. Olha, sinhazinha, tô aqui pro modo que a sinhazinha é que pode ajudar. Melado do Pingo matou ele marmatado, passou melado nele e jogou pras formigas comer. O pobre não estava morto quando levaram ele mais o defunto netinho. Para onde o levaram? Por Deus, Lambari, se eu não for rápido, ele morre mesmo. Não sei não, mas sei quem sabe. O desgraçado do Basílio nunca transgredirá uma ordem do senhor de Massapê. Eu tô sabendo, é que a sinhazinha agorinha
Depois que o senhor se retirou todo triste, tomou o lugar dele e acompanhou o feitor nesse trabalho. Gabriela saiu em disparada rumo à casa grande e encontrou Glorinha sentada junto à mãe, perto do cadáver. Aproximou-se e cochichou que precisava dela urgente. A caçula, com cara de desdém, seguiu a prima e, ao ouvir dela o favor que gostaria que lhe prestasse, reagiu com desprezo. Acha que vou contra meu pai para que você salve esse negro assassino e continue de safadezas com ele por aí? Gabriela teve ímpetos de espancar a prima, porém respeitou os funerais de Assunção e respirou fundo. Ademais, se brigasse com Glorinha, ela nunca diria. Precisava agir com frieza e calma. Escute, Glorinha, a Anunciação vai para o convento. Socorro já está lá. E Sãozinha foi para Portugal. Assunção está morta. Portanto, nenhuma delas voltará a Massapê, o que significa que será herdeira da metade de tudo isto. Agora, imagine a possibilidade de ser a única herdeira deste engenho. Os melhores partidos estarão aqui, pedindo sua mão. Choverão candidatos a maridos para você escolher. Diga-me onde está o Cris e eu vou embora com ele para sempre. Se ele não poderá voltar aqui, nada mais me interessa neste lugar. As meninas se foram e a Anunciação vai partir também. Não me interesso por este engenho. Se conseguir salvá-lo, sumirei daqui para nunca mais e Massapê será seu, todo seu. Uma troca justa. Está lembrada do antigo moinho? Perto da represa onde Fulgêncio gosta de pescar? Sim. Netinho foi jogado na represa e o outro está agonizando perto da casinha do moinho. Se correr, talvez ainda o encontre com vida. Vou pegar agasalhos para nós dois e uma charrete me daria agilidade. Pegue o que precisar e não volte mais aqui, pois se meu pai não matar vocês dois, eu mesmo o faço. Gabriela apanhou casacos e uma manta de lã que jogou pela janela dos fundos. Já ia descendo quando parou de repente. Voltou silenciosamente e entrou no quarto do casal. Abriu um baú e fechou os olhos, pensativa. As joias da família brilharam. Peças que acompanhavam os Coutinho de Miranda por várias gerações, bem como as mais novas, presentes do pai de Dalva e de Quidinho para as 6 mulheres da família. Havia incalculável fortuna dentro do baú. Apossou-se de tudo, camuflou o tesouro sobre as longas saias e desceu. Passando pela sala, cochichou algo no ouvido de Fulgêncio, que a acompanhou. Ao serem inquiridos se não seguiriam o corpo de Assunção até a cova, Fulgêncio respondeu que a moça aprovaria a saída estratégica dos amigos e acrescentou que ela nem estava ali. Cristóvão estava exatamente onde Glorinha indicara, inconsciente, sendo devorado por formigas. No entanto, ainda respirava. Pacientemente, Gabriela e Fulgêncio retiraram os insetos impiedosos. O velho homem acendeu uma fogueira, onde aqueceu a água da represa e banhou o rapaz, lavando cuidadosamente as feridas profundas, retirando o melado e o sangue coagulado, para depois aplicar seus ungüentos e pomadas. Depois, contemplando o céu, impôs as mãos sobre ele e orou.
Pai, envie seus anjos e médicos que habitam o espaço infindo, como portadores de sua bênção, verdadeiro remédio para seus encarcerados filhos. Que eu possa hoje ser instrumento do seu incondicional amor paterno para dar alívio a esse seu filho, meu irmão, que sente agora na carne o que já fez sofrer a outrem em eras passadas. Ajude-me a curar, faça das minhas as suas mãos, e que o amor reaja ao meu toque. Das mãos do negro desprendiam-se pontos luminosos que eram absolvidos pelo corpo maltratado do escravo. O jovem estremeceu ao toque amoroso do bondoso velhinho, que tinha vontade férrea de suavizar todas as dores daqueles que lhe chegavam às mãos. Eu desejo, do fundo do coração, curar este pobre rapaz. Eu desejo vê-lo de volta à vida. Mas, acima de tudo, eu desejo que se cumpram seus desígnios, a sua vontade soberana, pois se não sabemos o que pedimos, o Senhor sabe o que nos dá. Ao lado de Fulgêncio se instalou uma equipe médica sideral que manipulava fluidos e medicava Cristóvão com extremado desvelo. Prestados os primeiros socorros, ele foi levado para a casa de Fulgêncio, onde deveria ser tratado e ocultar-se dos olhos de Massapê, até que, recuperado, pudesse debandar com sua amada para plagas distantes e viver em paz. Logo após o funeral, Vasco alcançou o padre Francisco pela estrada. O que quer, calvinista do demônio? Matar você, urbanista do diabo. Está louco? Não chegue perto de mim. Covarde, desgraçado. Tem medo de enfrentar um homem. Entretanto, tem coragem de matar uma menina raquítica e doente. Não vou tocar você. Tenho asco de sua pele. Mas sei que empurrou Assunção da pedreira. Sabe muito bem que ela era louca. O suicídio e a loucura andam juntos. Talvez. Só que suicidas não tentam agarrar-se à borda do abismo, o que fica patente pelos machucados nas mãos dela, bem como pela terra sob suas unhas. Eles também não se arrastam pelo caminho até arrancar a vegetação. E se isso for verdade, por que sugere que eu a matei? Bem poderia ser um dos irmãos que a molestou, para que não contasse ao pai. E essa marca de dentes em suas mãos? Uma criança da escola dominical. Não seja ridículo. Essa marca não é de domingo. É nova. E olhe só. Tomou a mão do padre. Esta falha aqui? Lembro-me perfeitamente quando Assunção quebrou esse dente. Um pedaço de rapadura. O que fará comigo? Poderia matá-lo agora, mas isso é muito pouco. Deve viver, como disse Fulgêncio, e colher seus frutos. É que estou ansioso para os meus amigos holandeses tomem a igreja de Recife, e essas coisas demoram. Faça-me o favor de desocupá-la ainda hoje, que amanhã bem cedo ela se transformará em um templo calvinista. Está brincando? Quer tomar minha igreja com chantagem? Não, a igreja já era. É só questão de tempo, você sabe. Quero apenas adiantar as coisas. E se eu não aceitar? Tem como provar que matei Assunção? Basta eu levantar essa dúvida para que o senhor Euclides o mate. Mas insisto, não o quero morto.
Você é tão desprezível que não merece morrer agora. Tem de ser aos poucos, sofrendo. Se não aceitar por bem, terá de sair por mal. Foi assim na Bahia. Os holandeses agora dominam e são todos calvinistas. Olhe, não tenho de lhe explicar mais nada. Só peço a Deus que me ajude a conter o ódio e me impeça de lhe desejar todo o mal do mundo. Que eu consiga perdoá-lo pelo que fez. Agora saia da minha frente, porque essa marca em sua mão me convida ao revide. É impressionante como repetimos essa frase até os dias atuais. Se negarmos o perdão, o desaforo será só nosso. Jesus, o maior terapeuta que já viveu neste planeta, quando insistiu tanto no perdão, estava dando a nós a receita de felicidade e saúde. Dar a outra face não significa oferecer-se à agressão física. A outra face da ofensa é o perdão. Se formos apunhalados por nossos desafetos, não perdoar é não permitir a retirada do punhal que cultuamos por anos, séculos a fio, preservando a ferida que já poderia estar cicatrizada. O desaforo é todo nosso. A mágoa nos liga à pessoa da qual queremos afastar-nos. E ficamos a nos perguntar o porquê de estarmos sempre a encontrar o desafeto pelas ruas, de a toda hora nos chegarem notícias a seu respeito e de homônimos dele nos aparecerem com frequência em diferentes lugares. O rancor, a mágoa e a raiva que lhe endereçamos nos mantém ligados a ele, de forma doentia, bombardeando a nós mesmos. Se fomos ofendidos, façamo-nos a pergunta: poderia eu ter desencadeado esta agressão? Se sim, sejamos humildes para iniciar a reconciliação. Se não, teremos aí mais um motivo para perdoar, pois se trata de pessoa necessitada de ajuda, inclusive, e talvez, principalmente, da nossa. Busquemos esse processo, porque o perdão é emoção superior, que requer vontade, escolha, decisão. Se perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará.